Olá, tudo bem? Então vamos fazer uma rápida introdução a um cara que vai ser importantíssimo aqui no nosso projeto, pelo menos nesse módulo especificamente, que é o Alpine.js. Pô, Nantes, mas tem mais um cara para a gente aprender. Tecnicamente, o Livewire não iria me tirar essa necessidade de estar mexendo com JavaScript, uma vez que tu falou aí Alpine.js. Nesse caso, pessoal, o Alpine ele também é do mesmo criador do Livewire, o Caleb Porzio, e ele facilita muito certas dinamicidades que você precisaria colocar a mão no JavaScript diretamente, mas com ele facilita esse colocar a mão nessa parte, por exemplo, exibir e ocultar um modal via clique em um ponto da tela e etc. Facilita bastante você ter esse controle de toggle usando o Alpine.js. Então o site, para você chegar rápido, você vai ser direcionado para o GitHub, inclusive está aberto ali, é o alpinejs.org. Você, ao acessar, tem abaixo também o link para facilitar. Você vai cair aqui no GitHub e ele é ridiculamente simples no quesito de você não ter páginas e páginas de documentação. Inclusive ele já está linkado lá no front, a gente nem precisa linkar. E ele basicamente, já volto ali nos exemplos para você entender, ele tem 14 diretivas, certo? Então já facilita você até gravar elas quando necessário, tá? E ele também tem algumas propriedades mágicas, que no caso são 6 propriedades, tá bom? E aí aqui abaixo você vai ter toda a documentação desse cara. Então, por exemplo, aqui acima, vou mostrar um exemplo simples para vocês, para a gente dar uma introduzida nesse cara, mas aqui, por exemplo, ó, na questão do drop-down modal, por exemplo. Ao clicar em um botão, você quer que abra ou seja exibida certo modal, certo menu, etc. Então, com @click, você consegue executar ou escutar o evento de clique nesse elemento e aí você faz a sua lógica aqui dentro. Inclusive, você consegue chamar funções inteiras codificadas entre essas aspas nesse elemento, tá bom? Aqui no caso, explicando esse trecho de código para você entender. Deixa eu só dar um zoom a mais aqui. E aí a gente faz um exemplozinho ali no nosso projeto. Você tem aqui a div principal. Você tem aqui o xData para setar um estado inicial e também que indica o gerenciamento do Alpine naquele elemento. E aí aqui no caso ele está passando um objeto inicial com a propriedade open e ela está falsa. Quando você clica no botão, ele vai mudar essa propriedade open para true. E aí, aqui abaixo, entra o que vai ser lançado, exibido por conta disso está true. Então, x-show indica se você vê ou não aquele elemento dado o valor booleano passado ali. Então, de inicial, essa UL não é exibida porque open está falso. A partir do momento que eu clico no botão, open vira true, então essa UL vai ser exibida no teu browser. Esse @click.away, que é uma parada bem legal, que em qualquer lugar que você clicar, tá? Ele vai mudar open para false, tecnicamente colocando o display none nesse elemento L, tá? Então toda essa lógica, toda essa dinâmica de toggle, exibição e não exibição, feita com o Alpine de forma simplificada, tá? Então ele vem para fazer essa dinamicidade de forma mais fácil de você codificar, sem precisar tecnicamente estar com coisas externas ali, ou tendo que gravar diversas diretivas, funções, métodos e assim por diante. Tá bom? Inclusive aqui acima ele nada melhor do que a gente ler ao que o projeto se propõe. Então ele oferece uma reatividade e uma declaração natural de grandes frameworks, como Vue e React, ou React, sem muito custo, ou a um custo baixo. É exatamente o que a gente viu ali. Você tem um gerenciamento dinâmico com pouca escrita. Então, fazer um toggle, o que a gente vai fazer aqui também, você vai perceber que vai simplificar bastante a nossa vida. E aí, vamos rapidamente. E engraçado que ele até coloca aqui, né? Pense que ele é como um tailwind para o JavaScript, que é justamente o tailwind, ele é bem declarativo, né? Cada classe CSS indica o estilo CSS aplicado e ele ali é bem declarativo também nas tags. E você percebe que com Toggle a gente teve escrita diretamente nas tags com X
traço alguma coisa que é as diretivas do próprio Alpine, tá bom? Então vamos fazer aqui um exemplo rápido. Lembrando que no seu projeto é importante que você inclua a chamada do CDN desse cara, tá bom? No painel do JetStream já vem por padrão, então eu basicamente, quando eu montei esse front, eu só copiei a chamada do Alpine do app-blade PHP, tá? Então ele já vem, mas se você tiver aqui em outros projetos, usando Livewire, é necessário que você inclua o Alpine caso queira utilizar ele, tá bom? Aqui pra gente já veio porque eu coloquei mesmo. Então vamos aqui pro nosso Credit Card. Inicialmente aqui eu vou fazer isso aqui. Eu vou colocar o meu Xdata aqui acima, tá bom? E aí a gente pode, só para a gente fazer um exemplo, deixa eu minimizar esse menu lateral. Aqui no nosso input, eu vou colocar aqui um x-on keyup e vou colocar um console log em event.target.value. E aí eu já te explico isso, tá bom? Então, fazendo isso, vamos aqui para o browser. Vamos aqui na tela do nosso cartão de crédito, atualizar ela. Inspecionar aqui. Console. Beleza? E aí a gente colocou o keyup no input do número do cartão. Então, tudo que eu digitar aqui, ó, a gente vai ter que ver aqui no console, beleza? Sem muito esforço, tá? Então essa é a grande sacada aqui do Alpine. Então voltando aqui e entendendo essa notação. O XON, ele vai escutar um evento, e aí o evento que eu vou escutar nesse elemento vai ser o evento de keyup, ou seja, quando eu clicar, tirar o dedo do botão, ele vai disparar esse evento keyup aqui para mim, né? O nosso browser, e a gente está escutando isso. Quando existir esse evento lançado, eu estou simplesmente fazendo o console log, ou seja, exibindo algo no nosso console do browser, do DevTools ali, do inspecionar, né, que a gente chama também. E estou pegando desse evento o target, ou seja, o elemento que está disparando esse evento e que para a gente é o input. E aí desse input eu estou pegando o ponto value, que é o valor digitado nesse cara. Então a gente chega nesse resultado aqui, tá? Bem simples, bem fácil, bem direto. E tecnicamente você não teve tanto custo de fato para fazer essa dinamicidade de escutar esse evento de digitação aqui no input e fazer uma execução para isso, tá bom? A gente pode também, por exemplo, aqui no botão do formulário, escutar um evento de clique. E a gente pode fazer um alert, só um teste rápido, tá? Um alert OK quando eu clicar nesse botão. E aí aqui outro ponto antes de a gente executar, por exemplo, a gente vem aqui na documentação, inclusive, pessoal, tem ela em português, tá bom? E aí, é claro, vou até embaixo aqui, ó, você lendo toda ela, com os exemplos bem ricos aqui, você já vai basicamente entender o que é o Alpine. Então, isso facilita muito para a gente aqui e realmente não é um custo ou uma canseira aprender esse cara, tá bom? Então, estou voltando aqui acima, vou clicar aqui no meu XON, tá bom? E a gente tem, ó, XON, o evento e a expressão, tá bom? Eu posso fazer assign de variáveis, né, do estado que a gente viu. Eu fiz um console log, eu posso executar uma função e assim por diante, tá bom? E aí aqui a gente tem os modifiers. No caso do key down ou key up, você tem aqui o ponto key, no caso enter, escape, arrow up, arrow down. E aí aqui abaixo eu quero esse cara aqui, ó, o ponto prevent, tá bom? Então vou voltar aqui, eu vou colocar aqui click.prevent, que basicamente vai ser o prevent default para ele não executar o comportamento padrão dele no momento que eu clicar no botão. Então eu quero que ele ignore isso. Normalmente ele vai submeter esse form para a gente. Então, com o ponto prevent, eu vou ignorar esse comportamento padrão desse botão, tá bom? E aí a gente chama de um modificador do evento, tá? Vou atualizar aqui. Aqui no caso, eu coloquei o console, eu coloquei um alert, beleza? O alert fica mais interessante aqui pra gente, só pra gente ver. E aí, se eu clicar... Opa, deixa eu voltar aqui.
Aqui é XON. Estou confundindo com o view. Peço perdão aqui. Muitas notações para aprender, a gente acaba confundindo. Então, as diretivas do Alpine X ou X traço, e aí data, init e assim por diante. Então, coloquei ali corretamente, clicando aqui, ele abre o nosso alert e você percebe que ele automaticamente ignora o submeter desse formulário, tá bom? Então, bem simples, tecnicamente bem fácil de a gente trabalhar. A gente pode ainda, só para a gente concluir aqui essa introdução, a gente pode aqui dentro do componente colocar uma tag script, tá bom? É uma das formas de você usar também código JavaScript dentro do teu componente. Normalmente a documentação recomenda que se você conseguir fazer com Alpine, continue com Alpine, se não, você tem essa possibilidade de executar ou adicionar um script, uma tag script dentro do componente. Aqui para o nosso caso, a gente vai colocar esse script para separar um pouco os estados e métodos aqui do nosso tratamento do form com a Alpine de forma separada, mas usando o Alpine ainda. E aí, essa pequena introdução separada eu quero te mostrar agora, e a gente já deixa no ponto para a gente poder trabalhar. Então aqui dentro eu coloco uma função, eu vou chamar aqui de credit card, e nela eu retorno um objeto. Tá bom? Esse objeto eu vou colocar aqui dois métodos, QUP input, aqui dentro, e vou colocar o click button, para você entender a nossa questão, tá certo? Para mim poder usar essa função que vai retornar esse objeto para mim, eu posso vir aqui no xData e passar ela aqui, tá? Então, credit card. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse nosso resultado da função, que é esse objeto, e vai adicionar no escopo de execução desse elemento gerenciado pelo Alpine, tá bom? E aí, ao invés de fazer no QUP um console log diretamente, eu posso chamar o meu método QUP input. Então, copiei aqui o nome, volto aqui acima. Eu posso passar dessa forma. Aqui no click, eu posso chamar o click button. Então, dessa forma, você consegue fazer isso de forma separada e melhorar bastante a legibilidade. Você lê uma coisa aqui abaixo você entende o que cada coisa faz. Tá bom? Então, aqui a gente estava fazendo console.log em... Eu vou chamar de e.target.value. Esse eu posso receber aqui que é o evento em questão que o próprio JavaScript já injeta para a gente aqui quando a gente escuta um evento no browser, tá bom? Então a gente tem acesso a isso normalmente e automático neste quesito no momento que a gente escuta o evento em si. E aqui eu só coloquei um OK button, né? Vou colocar só um OK button na verdade, tá bom? Então, feito isso, a gente pode vir aqui testar e aí eu faço uma pincelada rápida logo em seguida. Tá bom? Então aqui, ó, continua o mesmo conteúdo tecnicamente e aí o clique do botão também, tá? Só que agora, ao invés de executar diretamente na declaração na declaração aqui da diretiva, a gente separou em uma função à parte que retorna um objeto que contém os métodos e também pode conter atributos. Caso você queira manipular, a gente vai manipular a bandeira do cartão, por exemplo, você vai entender como isso vai funcionar mais à frente ainda nesse módulo. Então, um último detalhezinho aqui do Alpine é que você tem uma sintaxe reduzida para os eventos. Ao invés de x-1 dois pontos, você pode colocar um arroba. E a mesma coisa aqui acima. Tá bom? E aí, voltando, vou atualizar a página. Opa, aqui tudo funcionando normalmente. E aqui também. Beleza? Então, o Alpine é do mesmo criador aí do Livewire, o Caleb Pozio. Tá certo? E ele
se propõe a trazer essa facilidade de você ter reatividade e dinamicidade nos seus elementos HTML com um custo bem menor, de forma mais declarativa e simplificada, inclusive bem mais fácil de você pegar. Em uma tarde você já mata esse cara tranquilamente, tá bom? Então aqui nesse módulo a gente vai usar ele para ter as conversas com a API JavaScript do PagSeguro. A gente ainda vai incluir, etc, aqui no projeto e entender como vai interagir isso, com isso. E aí a gente vai entender também como, a partir desse script, mandar informações para dentro da parte PHP do componente. E aí, consequentemente, fazer a adesão do usuário ao plano, tá bom? Então é isso, vamos para a próxima aula. Até mais.